Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Olha só, dia 5 de dezembro, na próxima semana, é celebrado o Dia Internacional do Voluntário. E hoje aqui no programa nós vamos falar sobre o perfil do voluntário no Brasil e a formação do voluntário na área da saúde. Para isso nós convidamos aqui o Valdir Cimino, que é presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Muito obrigada pela presença mais uma vez, Valdir. Obrigado você, Patrícia. Boa tarde para você. Primeiro, eu queria começar falando sobre uma pesquisa que foi realizada por vocês, justamente para desvendar aí o perfil do voluntário que trabalha, né, que presta serviço para a Associação Viva e Deixe Viver. Ele é muito diferente do perfil do voluntário de forma geral? Então, Paty, a gente tem uma preocupação muito grande em mostrar para o voluntário, primeiro, uma visão cidadã. Né? A gente tem uma visão no Brasil, propriamente dito, do voluntário assistencialista, do voluntário que faz a ação de vez em quando, pontual. Esse voluntário, ele está se exercitando, mas, na verdade, ele não está percebendo, muitas vezes, a mudança que ele pode desenvolver junto à sociedade. Né? E outra coisa, no Brasil também as pessoas vão testando. Ah, é saúde? Não, agora não gostei de saúde, não me dei bem, então eu vou para a educação, não é educação. Então, ele tem essa propriedade de poder escolher, até porque nós temos diversas organizações não governamentais. O próprio Centro de Voluntariado de São Paulo hoje conglomera mais de 1.000 organizações não governamentais e também classifica essas organizações para oferecer para a sociedade organizações que saibam receber, que saibam treinar e que saibam capacitar constantemente esse indivíduo. Né? De 2001 a 2011, houve um trabalho feito pelo IBOP de tentar entender qual a vocação desse indivíduo, o perfil desse indivíduo. De cara, a gente percebeu que na média de doação de horas, o brasileiro doa 4 horas por mês. Né? O brasileiro também está dentro de uma faixa etária muito interessante, que é uma faixa etária onde não é mais o indivíduo que está para se aposentar. O que está acontecendo é que ele se aposenta, inclusive, dentro da própria organização não governamental. Ele começa com uma idade e vai ganhando experiência e vai gostando dessa ação. Entendi. Só que nós percebemos que, em 2001, nós éramos 23 milhões de brasileiros que diziam, eu faço uma ação voluntária. Passados 10 anos, a gente foi tentar entender quem são esses brasileiros. E nós chegamos à marca de 35 milhões de brasileiros. Sendo que, nessa nova edição da pesquisa, a gente quis entender quem faz sempre e quem faz de vez em quando. E aí nós percebemos que 50%, 51% desses fazem sempre. Né? Então a gente entendeu que no Brasil, né, para mais de 200 milhões de brasileiros, a gente tem muito a caminhar ainda dentro de uma visão mais profissional da ação voluntária. Isso despertou, desde 98, a gente vem monitorando o trabalho, o serviço do voluntário na Associação Vive e Deixe Viver. Hoje nós estamos em 70 hospitais, nós treinamos e capacitamos esse indivíduo para ser um contador de história, que vai levar a leitura, o brincar, a educação e a cultura para dentro da ambiência da saúde. Então isso requer que ele não só aprenda a ser um contador de história, mas também que ele seja um cuidador. Ele vai ter que cuidar do outro. E nada melhor do que primeiro a gente cuidar da nossa saúde. Então todo programa de treinamento e capacitação vai, de uma certa forma, empoderá-lo a ser um cuidador e, ao mesmo tempo, um contador de história. Entendi. E nós percebemos que nessa caminhada, a cada 2 anos a gente faz essa mensuração, a gente percebeu que esse voluntário, dentro da Associação Vive e Deixe Viver, ele faz a diferença. Eu estou falando hoje de quase 1.400 voluntários. 1.400 pessoas. No Brasil todo atuando? Isso, exatamente. Em 70 hospitais. Em 70 hospitais. Em média, esse é o grande, eu acho que é o grande significado. Né? Se no Brasil a média é de 4 horas, na Associação Vive e Deixe Viver é de 16 horas. Ou seja... 4 vezes mais? 4 vezes mais. E existe uma coisa muito interessante, que dessas 16 horas, 10 horas são dedicadas ao Viva. E as outras 6 horas ele pega o conteúdo aprendido no Viva e vai trabalhar dentro de uma escola, dentro de um asilo. Então, ele passa a ser duplamente voluntário. Além de doar 4 vezes mais, ele consegue levar o conteúdo aprendido, absorvido,
para outras instâncias. Então, isso é o que mostra quando o indivíduo percebe que aquilo está fazendo bem para ele, mas está fazendo bem e eu estou produzindo indicadores de resultado. Muito interessante. A gente tem aí imagens enfim, gráficos que ilustram essa pesquisa que você está citando aqui para a internauta da Jovem Pan Online. Aí é o perfil em relação à faixa etária. Exatamente. Você falou que cada vez mais jovens, Olha só que interessante, né? A gente tem, há 6 anos atrás, a média de idade do voluntário vivo era 41 anos, depois nós crescemos para 43 e hoje, na última edição, 47. O que significa isso? As pessoas estão se aposentando dentro do Viva, né? E as pessoas estão na sua plenitude, na sua atividade, né, de vida, quer dizer, estão encaixando dentro do seu dia a dia louco, cheio de atribuições, cheio de atividades, a atividade voluntária. E se ele encontra ainda 16 horas por mês para fazer isso com propriedade, com certeza a qualidade de vida dele também está sendo impactada nesse processo, né? Em relação à classe econômica dessas pessoas? Então, isso a gente é muito parecido, Viva, com a sociedade. O que acontece? Os voluntários mesmo que encontram tempo, a gente está falando se a classe A, B, que é o grande forte dentro da Associação Vive e Deixe Viver, a gente tem uma participação da classe C e quase, muito pouco, quase nada das classes D e E. Mas a gente também tem que entender que a classe D e E hoje é quem se beneficia da ação voluntária, né? É o indivíduo que precisa. Então, muitas vezes ele não encontra o tempo para poder, ele tem que trabalhar em 10 milhões de lugares, tem que fazer para poder fazer acontecer a vida dele. Então, ele é o beneficiário dessa ação, é o que a gente entende. Mas quando acontece uma chuva muito forte ou a comunidade é atingida por isso, essa população é a que primeiro se ajuda, né? Eles mesmos abraçam, né, essa... Então, o que a gente tem percebido é essa conscientização cada vez maior, né, do trabalho voluntário. A gente está falando trabalho voluntário, né? A gente não pode esquecer que é um trabalho, mas que as pessoas hoje estão querendo saber o que ela está produzindo, quais são os indicadores. Quando no passado, não, eu fazia aquela ação, né, benemérita, né, muito ligado ao assistencialismo e não propriamente a uma mudança de comportamento da sociedade. A espiritualidade até, né? Então, o 2001... foi chamada a atenção para 4 polos muito interessantes, né? A saúde, a educação, o meio ambiente, né? E o meio ambiente talvez hoje, nessa última edição da pesquisa do Ibope, talvez é o que preocupa mais, porque a gente encontra aí o desmatamento, o descaso com o meio ambiente, com o lixo, com tudo, mas é o que precisa de mais exposição, ser mais combatido. A gente sempre diz que se você melhorar a educação, você melhora tudo, né? Mas a espiritualidade foi o quarto pé dessa mesa, que mostrou exatamente o quanto as pessoas hoje, através da sua espiritualidade, aí vamos relegar isso a religiões, as próprias religiões hoje, né, cada um dentro do seu quadrado, consegue desenvolver atividades, as igrejas, né, as seitas, e também atraem um grande número de voluntários, né? Em relação ao grau de escolaridade dessas pessoas, também deve ser elevado. Então, a nossa percepção é elevado na média Brasil, né? Mas o que a gente percebe também que na média Brasil, hoje o indivíduo internectado começa a aparecer com grande propriedade. Você também, aí é a coisa do próprio conhecimento, da própria... Você já encontra pessoas sendo voluntárias através da tecnologia, né? E no Viva a gente percebe uma coisa muito interessante, porque ele tem, na sua grande maioria, ele já tem a faculdade, né? Ou está terminando, né, o 2º grau e está entrando, já tem a faculdade, mas o que nos chamou a atenção mesmo são mestrandos e doutorandos, quer dizer, que você também começa a crescer uma porcentagem disso. Mas aí tem, no processo de seleção, a gente coloca muito clara para as pessoas que ela vai ler, né, que é um problema do Brasil, o hábito da leitura. É muito mais fácil você convencer uma criança, né, que está ali fresquinha, às vezes ela até falando não gosta de ler é chato, porque às vezes vem essa cultura, né, do dia a dia dela, mas imagine você ter que treinar e capacitar um adulto a ler mais. Que não está acostumado. Que não está acostumado, né, a se apaixonar pela leitura. Né? Então, dentro desse âmbito, a gente percebe que a gente retém de fato as pessoas que têm amor e dedicação pela leitura, né?
E eu acho que a gente está fazendo uma diferença bem interessante dentro desse processo de promover um país com mais leitores. E atuando dentro da ambiência da saúde, a gente vai falar assim, mas você está dentro da saúde, onde é que isso, de repente, se consolida? Na criança, no pai e na mãe, que passam a se interessar mais, no próprio profissional da saúde, que percebe que ele pode utilizar esses recursos para melhorar a relação interpessoal com a criança, até para poder, de fato, fortalecer o elo do medicamento, do tratamento. Ele vai percebendo que ele pode empoderar a criança, né, através das histórias, da brincadeira. E mais do que nunca, criança hoje, pelo ECA e pela nossa Constituição, tem direito a continuar estudando quando está num processo de tratamento. Logo, a classe hospitalar tem sido um grande parceiro no desenvolvimento e na promoção da leitura. Então, a gente cumpre um elo bem interessante. Isso também convocou o Viva a levar a prevenção de saúde para dentro das escolas. Então, hoje, a gente iniciou dentro da saúde, mas o elo educação e saúde tem que estar junto. Então, totalmente hoje nós estamos promovendo saúde dentro das escolas com diversos projetos que a gente tem desenvolvido com leis de incentivo. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, sobre essa pesquisa realizada em relação ao perfil do voluntário aqui no Brasil. Vamos falar também sobre a formação desse voluntário na área da saúde, isso é muito importante. Estamos com o Valdir Cimino, que é presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já. No próximo dia 5 de dezembro, próxima semana, será celebrado o Dia Internacional do Voluntário. E hoje aqui no Espaço Online nós estamos falando sobre o trabalho voluntário, o perfil dessas pessoas aqui no Brasil e a formação delas na área da saúde. Está conosco o Valdir Cimino, que é presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui pela Jovem Pan Online e você pode participar do programa pelas redes sociais. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou escreva uma mensagem para o nosso e-mail, que também está aberto, espaço@jovempan.com.br. No primeiro bloco, você falou sobre a questão da remuneração. Quer dizer, se tivesse que pagar a não remuneração, se tivesse que pagar esse voluntário, qual seria o impacto? E as pessoas estão cada vez mais interessadas em saber isso, o resultado efetivo da sua ação. Vamos chamar isso de capital humano? Podemos, okay, né? Porque senão a pessoa vai achar que o Valdir agora está dizendo que a gente tem que pagar voluntário. Não é isso. Existe uma coisa muito interessante que a gente foi beber numa fonte nos Estados Unidos, numa ONG chamada Independent Sector, que eles, desde 83, valoram a hora voluntária. Por quê? Porque a população quer entender assim, qual é o tamanho do capital humano que é envolvido dentro dessa brincadeira, né? Dentro dessa... eu diria, dentro dessa solução para a sociedade. E lá é política pública, Paty. Então, você tem... enfim, a sociedade abraçou isso com força, né? O Viva me chamou a atenção porque cada vez que a gente apresentava o projeto para o investidor, as pessoas falam, mas é voluntário. Então, dá aquela sensação de, mas parece que a coisa não anda, não tem valor, é assistencialismo. E, no fundo, é um trabalho como outro qualquer, se bem trabalhado, bem mensurado, você tem indicadores que são extremamente satisfatórios. Nós fizemos, a Qualibest no Brasil entendeu essa nossa preocupação e é parceiro nosso desde o princípio dos cálculos desse... A gente primeiro tenta entender quantas horas esse indivíduo trabalha e pelo salário dele a gente faz uma média da hora voluntária no Viva. Então, se ele trabalha mais de 40 horas, aquilo significa um valor na vida dele. Só que ele doa 16 horas para a ação voluntária. Então, a gente transfere o mesmo valor, né? E eu não estou levando em consideração aí o dinheirinho do lanche, do investimento que ele faz, do estacionamento, da gasolina, de tudo isso, né? Eu estou indo muito dentro da hora trabalho dele. E, para nós, foi extremamente significante que nós estamos falando de cifras. O ano passado, nós estamos falando de mais de 167 mil horas doadas, sendo que 100 mil horas foram para o Viva, e isso significa um impacto de quase 5 milhões e 400, né? Isso nas 16 horas. Para o Viva são 3 milhões e algumas cifras. Isso
já é uma porta de abertura para os empresários, para as pessoas que de fato investem no voluntário, porque às vezes você vê a empresa investindo em programas de voluntário, começa e não termina. Ou a cada gestor você tem uma mudança de critério. E aí você perde totalmente, né, a visão de melhorar uma sociedade ou atuar numa causa. Isso, para nós e para os nossos voluntários, foi um impacto muito interessante, porque eles pararam para pensar e falaram, olha que interessante, né? Além de eu entender o quanto eu dou, qual é o retorno? Então, o retorno é a criança. Nós temos outras pesquisas isoladas dentro da psiquiatria do Hospital das Clínicas. A gente botou pai e mãe para brincar, o pai se percebeu criança, sabe, relacionamentos que não existiam passaram a existir, a criança passa a se alimentar melhor, a criança passa a aderir melhor o medicamento, tudo isso por causa da história. E até no Rio de Janeiro nós temos um médico que transformou a sala de cirurgia na festa do sapo. E aí ele empodera a criança e aquele trabalho, em média, ele reduziu o tempo de estadia da criança na sala de cirurgia em 60%. A criança vai empoderada. Ele falou, a história salvou o meu dia, entendeu? Então, a gente perceber que quando uma organização não governamental está atuando numa causa, quais são os indicadores? Porque quem está investindo nessa causa, seja o empresário, seja o cidadão pessoa física, é importante que as organizações também mostrem no seu balanço social quais são esses indicadores, que mudança de fato está sendo realizada junto à sociedade. Né? Agora, para esse trabalho dar certo, é necessária a formação, a boa formação do voluntário. Como é que vocês trabalham nesse sentido? O que tem que aprender esse voluntário? De que forma ele tem que se capacitar? E não são todas as pessoas que têm esse talento, né, Valdir? Eu imagino. Nós estamos exatamente num processo final de seleção. Nós iniciamos sempre em São Paulo. Esse programa que nós desenvolvemos é um programa de praticamente de 9 passos. São passos obrigatórios. Um passo, uma atividade que envolve palestra, atividades relacionais, oficinas, que vão empoderar o indivíduo em, primeiro, entender o que é a saúde. Você vai lidar com uma ambiência... Então, as pessoas acham lindo contar a história para uma criança numa cama de um hospital. Mas quando ela percebe que ela tem muito a aprender antes de chegar na cama, como higiene, como informação, como as vacinas, é uma confusão. O brasileiro não sabe as vacinas que tomou e quer atuar dentro da saúde. Né? Então a gente vai abrindo e vai mostrando para ele essa visão do que é ser um cuidador dentro da saúde, também todos os elementos lúdicos, onde é que eu vou ser um grande contador de história. Então a gente vai entregando recursos para ele se aprimorar e melhorar essa aptidão. E mais do que nunca, ler. Quais são os livros, os repertórios, as informações que a gente vai passar para esse indivíduo. Então, em São Paulo, esse processo, nós estamos praticamente com 30 hospitais em São Paulo, leva 9 meses. Então as pessoas já falam, mas é muito tempo, eu quero doar a hora agora, eu quero ser voluntário agora. Não, agora não dá. Ou ele entende que esse processo vai ser bom para a vida dele, não necessariamente só para o Viva, ou não nos interessa. Nós somos assim muito transparentes nesse processo. Ou seja, a gente começou esse ano com quase 600 pessoas interessadas e agora no domingo, dia 2, nós estamos formando 156 voluntários. Puxa vida, o resto desistiu no meio do caminho. E eu diria para você que daqui 6 meses, esses 156 se transformam mais ou menos em 110, 100 voluntários. Porque na hora do dia a dia, doar aquelas 2 horas por semana requer consciência pelo ato, pela causa, requer comprometimento com a instituição que ele abraçou e com as crianças que ele vai atender, com a família, com a equipe multiprofissional, e constante, porque se ele não for constante nessa ação, perde ele, perde a criança, perde a instituição, perde todo mundo, né? Durante esse curso de formação, de capacitação, o indivíduo tem que se aprofundar nele mesmo, né? De que forma vocês atuam nesse A gente sentido? até brinca que a gente tem voluntários que falam assim, o processo, o curso, né, o processo de seleção, ele é autosseleção. Você vai dizer se você está afim ou não. Então a gente fica, olha, você não quer, né? Você não quer, né? A gente vai colocando para o indivíduo todas a visão que ele tem que ter. Né? E também se alimentar de informação. Nós damos o caminho
E ele vai trazendo isso. Olha, eu diria para você que hoje nós temos pessoas que começaram de uma simplicidade muito grande, foram fazer mestrado, doutorado dentro da área, se transformaram em oficineiros, são nossos educadores, né? E também estão levando isso para a sociedade. Então, é aí que faz a diferença. Quer dizer, o voluntário está ganhando aonde? Está ganhando em tudo, né? Porque ele vai para doar, mas ao mesmo tempo também ele aumenta o repertório dele. E uma das coisas extraordinárias é o que a gente tem provocado, vamos trazer à tona a nossa cultura, os nossos livros, os nossos autores. Nós somos o tempo todo, né, requisitados para contar, né, o Walt Disney e os irmãos Grimm entram com uma força muito grande, mas vamos lembrar, né, da nossa Tatiana Belink, da nossa Ruth Rocha, do nosso Flávio de Souza, Pedro Bandeira, né, tem tantos autores, Ziraldo, tantas pessoas, e a gente começa, de uma certa forma, também a produzir esse contato, né, essa força desse contato, e a gente mostrar, deflagrar a nossa cultura, né? Que delícia. Nós estamos conversando aqui com Valdir Cimino, presidente da Associação Viva e Deixe Viver, sobre o Dia Internacional do Voluntário. Daqui a pouco tem mais um bloco para você. Até já. Próximo dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntário. Estamos falando sobre esse assunto hoje aqui no Espaço Online com o Valdir Cimino, que é presidente da Associação Viva e Deixe Viver. O forte de vocês é a contação de histórias, né? E você já me contou aqui que histórias vocês utilizam, vocês fogem um pouco dessas coisas internacionais e trazem a nossa cultura, que é forte, bonita e tão importante. E vocês realizam esse trabalho nas escolas e nos hospitais. O hospital é o ponto de partida, é onde a gente dedica a nossa maior atenção, mas convocados, o Viva é ponto de cultura, né? Nós temos o apoio do Ministério da Cultura em diversas ações, e nós percebemos que, assim, que além da gente levar todo esse conteúdo para os nossos contadores, na própria sede, que é uma sede própria, que fica em Santa Cecília, em São Paulo, a gente começou a ser solicitado por educadores. Como é que eu posso levar a contação de história para dentro da sala de aula? Como é que eu posso utilizar a contação de história para estimular a leitura? Inclusive, nós criamos um jogo chamado Eu Conto, que com 20 minutos de história, de envolvimento do tutor, do educador ou do contador de história, você tira uma história inédita. E depois, se a criança é alfabetizada, vamos escrever, então ela vira autor da história. Fascinante. É fascinante, né? Você ver que aquela criança pode escrever o seu livro. E a criança que não é alfabetizada, que ela participa também, ela vira ilustradora, porque ela quer desenhar, né, o que ela gostou da história ou não. Pelo ponto de cultura, nós desenvolvemos uma pesquisa recentemente, dentro de 10 escolas públicas, atingimos uma amostra muito interessante, quase 400 alunos e 400 educadores, e percebemos o quanto a família está fora desse contexto, né? Convidamos a família, mas a família foi a que menos participou. Então é uma convocação, Paty. A família tem que se empoderar da escola. Porque as crianças hoje, a gente percebe que a contação de história é uma ferramenta extraordinária para o educador, para aproximar essa criança de um livro, para aproximar essa criança de uma educação melhor. E essa criança pode ser o grande elo de levar tudo isso para dentro de casa, aproximar a família. Em algum momento a família delegou isso para a escola, os valores humanos ela delegou para a escola. E a gente precisa resgatar isso. Essa pesquisa foi muito interessante porque mostrou para nós que muitos educadores já estão estimulando as crianças a pegar um livro, a levar um livro para casa, a utilizarem a biblioteca. Mas ainda no nosso país a gente tem que incentivar mais bibliotecas. Na nossa sede nós estamos montando junto, né, do bairro uma biblioteca pública, né, para que a comunidade, né, chegue e também sorva desse conhecimento. E apesar de toda a tecnologia que nós temos hoje, o livro de papel é tão empolgante, tão fascinante. Eu acho que assim, ele não pode ser esquecido. Inclusive, né? Porque você tem que tocar, você tem que cheirar, você tem, né? As ilustrações são fantásticas. Ainda a gente encontra aquela coisa da criança dizer assim, eu não gosto de ler. Ou qual o tamanho do livro? Ou tem muita ilustração no livro, né? Que assim, é lógico que tem livros hoje que não tem nem textos. A partir da audiodescrição ou da linguagem descritiva, né, da imagem descritiva,
você também retroalimenta essa criança com o imaginário, E isso é o extraordinário, né? Eu acho que a gente vem de uma cultura que ler não é legal, que ler é imperativo, que se você não ler você fica burro, sabe? De algumas frases prontas que muitos educadores incutiram na nossa cabeça. Pois é, a gente tem que achar o vilão dessa história. Eu percebo que a criança pequena, tenho uma filha pequena, adora o livro. As crianças gostam, as crianças pequenininhas. Em algum momento, eu não sei o que acontece, há essa ruptura, ler chato. Eu acho que assim, a gente não tem a cultura. O adulto, uma criança vendo um adulto ler, abrir o livro, o objeto, o livro, né, isso facilitaria bastante também, né, ter essa imagem. Quer dizer, num país onde a leitura ainda é deficitária, o que acontece? A criança automaticamente não tem essa oportunidade. Agora, eu acho que tanto o educador, como eu falei, como os pais, né, provocarem, e desde bebê, porque tem criança que fala, tem pessoas que falam, imagina, bebê, mas imagine o imaginário, o olhar, o fixar. Hoje tem livros de plástico, tem livros de pano, tem tudo quanto é tipo. Tem tudo quanto é tipo. Então, é manusear, é mostrar para a criança, né, é impactar essa criança o tempo todo, desde a primeira infância, né, em ter esse poder. Automaticamente, assim como você tem eu tenho duas, né? Uma de 1 ano e meio e a outra de 4 anos, que desde a barriga a gente já foi doutrinando a leitura. E você percebe isso claramente. Com 4 anos já se diz, eu sou uma contadora de história. Aí você fala, opa, tem alguém para dar continuidade nesse processo. É né? verdade, porque tem intimidade com aquele papel, né? Nesse final de semana acontecerá um fórum. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A associação, Paty, desde 2001, levantou junto com a sociedade civil, junto com diversos profissionais da saúde e mais o Ministério da Saúde, a preocupação da gente ter uma saúde mais humanizada. Então, nasce em 2001 o Programa de Humanização da Saúde e em 2003 se transforma numa política pública. Essa política pública, hoje, ela é imperativa. Os hospitais, de fato, têm que criar os seus núcleos pensantes sobre as atividades ou as boas práticas de humanização. Inclusive, isso qualifica os hospitais a serem um hospital que melhor atende. Então, a política nasceu com foco para o paciente, mas a gente não pode esquecer que o profissional da saúde, se não tiver muito imbuído desse sentimento, né, de cooperação, de integração, de valorização do outro, se perde, porque quem vai receber isso é o cliente, é o paciente, ou é o usuário, né? Cada hora a gente tem uma nomenclatura para esse cidadão. Então ela envolve o paciente, a gestão participativa e, mais do que nunca, o profissional da saúde. Então, desde 2001, a gente faz fóruns anual e depois a gente transforma isso em programas que a gente leva para a internet, promovendo as boas práticas. As boas práticas, as práticas dentro da saúde que estão surtindo resultado. Então, sábado, amanhã, a gente vai estar no Instituto da Criança e eu convoco, né, quem está nos assistindo a ir lá para o Instituto da Criança, das 9 da manhã até as 18 horas. A gente vai estar com diversos profissionais, inclusive estamos trazendo o médico do Rio de Janeiro, que transformou a sala de cirurgia na Festa do Sapo, para mostrar quais são as práticas que estão mudando a cara da saúde. E nesses fóruns a gente aplica uma pesquisa. Esse ano a gente está falando sobre liderança humanizada na saúde. E o ano que vem isso reflete em programas que a associação produz junto com a Conexão Médica, que é um canal de ensino à distância, para a gente promover e facilitar e levar para a mídia mais boas práticas da saúde. Né? Maravilha. No Instituto da Criança, no Instituto da Criança, no Hospital das Clínicas, isso. A partir de que horas? A partir das 9 horas da manhã. 9 horas da manhã. Olha, o Valdir Cimino é presidente da Associação Viva e Deixe Viver. Ele também faz parte do Comitê de Humanização do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Você quer deixar um site para a gente? Como é que a gente entra em contato com a associação? Então, a Associação Viva e Deixe Viver, nosso site é o www.vivaedeixeviver.org.br. Né? Ali nós temos todas as informações, as pessoas podem se cadastrar, vão passar a receber informação. Hoje nós também estamos atendendo empresas, tem empresas que estão nos chamando para a gente levar a contação de história no mundo corporativo. Isso tem sido muito legal, porque a gente sempre brinca, a gente fala, se a gente tem uma saúde desumanizada, né, na verdade é a sociedade que ajudou a gente provocar essa desumanização. Então,
Quando a gente leva a contação de história para dentro do mundo corporativo, a gente vai impactar muito menos na saúde, com certeza. Valdir, muito obrigada pela visita. Muito obrigado vocês pelo carinho. Você, obrigada pelo carinho, pela audiência mais uma vez. Continue conosco aqui na Jovem Pan Online.